A gente precisa usar produtos e a gente precisa usar materiais para fazer o nosso dia a dia da clínica. Eu sou extremamente clínica. Então, assim, ó, eu consigo ajudar vocês não só aqui. Eu consigo ajudar vocês, por exemplo, assim, ó, eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada pela odontologia, pela endodontia. Se vocês tiverem assim, Milena, eu tô com uma dúvida num caso clínico do consultório, você pode ter certeza que eu vou responder você e vou te ajudar. Porque assim, ó, eu sou uma pessoa que eu me dedico, eu não tive filhos, né? Eu não consegui ter. Então eu nunca encanei com isso, mas eu me dedico à minha profissão. Então eu amo poder ajudar o próximo, porque eu também sou uma aluna, né? Eu também me dedico à arte de aprender. Eu também sento muito nas cadeiras para aprender. Por isso que quando a gente executa no consultório, eu assim, ó, que eu vou mostrar para vocês mais ou menos, né? Tá errado ali, eu sou formada há 20 anos, né, em odontologia. Eu concluí a minha graduação em 2003. Há 20 anos então eu não tive uma parada. A minha profissão foi sempre sendo dentista, né? Então eu trabalho das 8h30 da manhã às 8 horas da noite todos os dias. Então realmente eu não faço só endodontia, eu faço também clínica geral. Já trabalhei com prótese, já fiz muita cirurgia. Então, assim, ó, entender a odontologia me encanta, porque a gente tem que pensar um pouco fora da caixa. Não é porque nós somos endodontistas que a gente pode deixar de cuidar das outras áreas, né? Por exemplo, um paciente me procurou segunda-feira, que ele falou assim, ó, doutora Milena, eu gostei tanto da sua consulta de canal, que eu quero fazer uma consulta com você para o meu filho, que precisa de uma cirurgia ortognática. Eu consultei o paciente que precisa de uma ortognática e eu expliquei tudo que o bucomaxilo não explicou. Por quê? Porque eu gosto de estudar. Eu expliquei para ele as técnicas, que tem uma técnica hoje em dia de túnel que você pode fazer para uma cirurgia ortognática classe 3, que você tem pouca índice de fazer uma parestesia, olha só. E é uma endodontista falando, né? Então ele falou que ele ficou muito feliz porque ele viu que a minha consulta foi legal, né? Então aquela questão de o paciente estar valorizando uma endodontista como uma clínica geral, né? Isso é legal, agrega o nosso trabalho, né? Então a gente não trabalha só com a endodontia, a gente pode contribuir em outras áreas também. Então assim, qual é a finalidade da obturação dos canais? Eu estudei, como eu falei para vocês, várias áreas. Amanhã a gente vai falar um pouco sobre a Shofu, que é reconstruir dentes tratados endodonticamente, que é muito legal, que é uma técnica que eu consegui. Ano passado, eu fui convidada pela Shofu para ir para o Japão, para poder mostrar o meu trabalho para eles, né? E foi genial, porque eu apresentei a minha técnica de erguer parede de dente. Foi muito legal. Então é uma experiência bacana que a gente consegue passar para os colegas também. Então, a obturação, ela nada mais é do que uma consequência daquilo tudo que a gente já fez. A gente irrigou bem, limpamos bem. Então, a obturação nada mais é do que você manter o canal da forma mais obliterada, o ambiente mais fechado possível, sem espaços vazios dentro do canal, a ponto que não haja uma comunicação do material que tenha dentro com o meio externo, seja via forame, seja via cervical, seja via canais laterais. Você tem que tentar vedar o máximo possível. E eu vou mostrar como que eu faço as obturações, tá? Então, assim, ó, geralmente, o que é mais importante? Eu acabei estudando, fiz mestrado, doutorado, mas para mim a clínica é super importante. Eu amo dar aula, mas o meu paciente, que é o meu resultado clínico, não é porque eu tenho mestrado e doutorado que eu sou melhor que ninguém. Não é porque um professor tem mais estudo que é melhor que você. Eu não sou melhor que vocês, entenderam? Então isso que a gente tem que entender, que não é a pessoa que está falando na frente que é a melhor que qualquer um de vocês. Todo mundo consegue fazer os procedimentos de uma forma adequada. Então assim, ó, a gente precisa que o preenchimento do canal seja da forma mais hermética possível. Então assim, ó, quando você vê um canal, geralmente os canais são achatados às vezes. Como que você vai fechar ele de uma forma adequada com um cone de gutta-percha que é circular? Né? Eu trabalho com microscópio e a gente se assusta com as coisas que a gente vê, com a anatomia do dente, porque a anatomia é extremamente complexa.
será que você está vedando 100% o seu canal, né? Então, assim, ó, por exemplo, um canal médio-mesial de um molar inferior, ó, eu poderia passar despercebido esse canal. Poderia passar, porque você não vê ele. Então, a gente limpou e obturou os 3 canais mesiais desse molar inferior. Porque a anatomia de um molar inferior, isso aqui é são fotos de microtomografia computadorizada do Marco Versiani, que ele mostra diversas anatomias de um molar inferior. Olha só como a mesial do molar inferior pode ser. É impressionante, né? O jeito que ela pode ser. Então, assim, ó, e se a gente não obturar um canal ou não obturar por completo? O que vai acontecer? Criança me procurou, né? Ó, não foi obturado o canal, né? O que aconteceu? Uma manifestação extraoral dessa criança. Eu estava num congresso, eu não consegui atender, a criança foi para o hospital, né? Essa foto ali é da criança no hospital que a mãe me mandou. Eu não consegui atender ela na urgência, depois eu atendi na outra semana. Então, assim, ó, uma menina que eu acabei optando por causa do ápice aberto, eu acabei optando pela técnica endodôntica regenerativa. Mesmo que um dente está necrosado, você consegue fazer a técnica endodôntica regenerativa de um dente. Eu tenho aula no YouTube disso, se um dia vocês precisarem, o meu YouTube, as aulas são bloqueadas, né? Mas se vocês tiverem interesse, Milena, passa aquela tua aula que tu falou de tratamento de dente com risogênese incompleta para mim, eu passo o link da aula no YouTube para vocês, tá? Eu tenho o link dessa aula também no YouTube, a gente gosta de compartilhar conhecimento, por isso que a gente está aqui, tá? Então, assim, ó, uma semana depois que eu atendi, já não tinha mais. A gente usa laser também, o laser de baixa potência, para poder tentar cicatrizar melhor a extraoral do dente, né? Enfim. Então, assim, ó, isso aqui foi um achado radiográfico, a avó do meu marido, né? Olha só, ela tem 93 anos e não aconteceu nada. Não tem nenhuma, não foi obturado e não aconteceu nada, né? Então, isso pode acontecer também. Outros casos que apareceram no meu consultório, sem sintomatologia clínica. Retrata, extrai se o paciente não sente nada. Olha que estranho, né? São achados radiográficos da minha clínica, né? Que o paciente relata que fez há tanto tempo atrás essas obturações, né? O que você vai fazer? Se não tem sintomatologia, geralmente eu não mexo, né? Obturação. A gente, basicamente, na clínica, faz o quê? Às vezes, cone único, faz condensação lateral, técnica híbrida de Tagger, só que muita gente, às vezes, tem medo de fazer a técnica híbrida de Tagger, porque é aquela que você usa o compactador de Max Paden, e se você não trava muito bem um cone, às vezes pode ter uma extrusão, né? Dá um pouquinho de medo. E a técnica de onda contínua de calor, que vai ser o que eu vou mostrar para vocês, que é o que eu uso. Eu uso em 100% dos casos. 100%. Eu nem sei, assim, porque é engraçado que a gente vai ficando... Eu tenho 43 anos de idade, há 20 anos eu sou dentista. Parece que você desaprende as outras técnicas, né? Porque você faz tanto de um jeito que daí parece que tu nem sabe mais fazer de outro jeito, né? Então, assim, é uma técnica que eu uso todo dia e faço sempre. E eu tenho, assim, ó, e eu consigo ajudar vocês a manejar o equipamento da WAK, porque a gente tem experiência com ele. Isso é legal, né? Então, assim, é muito, muito bacana poder compartilhar. Então, assim, ó, quando a gente tem que preencher um canal, qual é o objetivo? Você preencher todas as irregularidades do sistema de canais radiculares. Então, assim, ó, Herbert Schilder foi o primeiro que falou isso. Foi o primeiro que falou que você tinha que termoplastificar a gutapercha para que você vedasse 100% o canal. Herbert Schilder foi o primeiro, em 67, que ele falava que se você fizesse esse vedamento, você faz um melhor selamento, um preenchimento das irregularidades e você pode ter uma possibilidade de correção. Tudo bem. O que você vai precisar para fazer essa técnica? Você precisa de gutapercha, né, que é um material sólido, gutapercha alfa e beta, que eu vou explicar, e um cimento endodôntico de sua escolha.
Aí que tá. Existem dois tipos de gutapercha na sua fase cristalina. A primeira, que a gente mais conhece, são os cones de gutapercha. Cone de gutapercha, ele está na fase beta. O que é o beta? A fase do cone de gutapercha beta é uma fase onde a gutapercha é mais maleável. Você consegue dobrar e ela fica naquela posição, né? O ponto de fusão dela, ó, ele é mais alto. Para derreter essa gutapercha, você precisa de uma temperatura maior, né? Então, ela tem baixa fluidez, ela não escoa, porque ele é um cone, né? E daí você tem um longo tempo de trabalho, mais estável e flexível, e você não consegue quebrar ela, porque ela é flexível, essa gutapercha. O cone de gutapercha alfa, que é o que a gente vai usar na injetora do aparelho, já é diferente, porque ele tem um ponto de fusão mais baixo. O que quer dizer isso? Ele vai amolecer mais fácil. Por isso que você consegue injetar dentro do canal, porque ele amolece numa temperatura de 40 graus Celsius, ele se plastifica. Daí você consegue injetar, né? Aí ele tem um ponto de fusão em 56 graus. Então, quando ele está numa temperatura ambiente, você consegue partir ele, né? Porque ele é duro, né? Então, assim, ele não é... São diferentes, é a mesma coisa. Você coloca na obturação, eu uso os dois. Eu não deixo de usar o meu cone. Eu também uso o meu bastão de gutapercha no equipamento. Mas você não pode usar qualquer bastão de gutapercha. Tem que usar o bastão que você tem, que o fabricante recomenda. Tudo bem? Vamos lá. Só que assim, ó, vocês já viram cone de gutapercha quebrar? Já viram cone velho? Quem é mais antigo já viu, né? Então, assim, ó, a gutapercha, se você, ó, ela absorve o oxigênio lentamente quando exposta à luz e ao ar, e a luz tornando-se endurecida e quebradiça. Ou seja, quem fica andando com gutapercha de cone dentro do carro naquele calorão de Rondônia, né? Aí não é legal, porque assim, ela não gosta da temperatura tão alta. Então, quem faz endo delivery, não é legal você ficar andando com essas gutapercha e deixar lá no carro no calorão. Porque o calor, ele vai prejudicar essa gutapercha, tudo bem? Então, vamos lá. Então, assim, ó, as gutaperchas não são todas iguais, elas são diferentes. Então, você pode mudar vários componentes dela, né, para você atingir aquela gutapercha. Por isso que tem gutapercha que é mais radiopaca, tem gutapercha que escoa mais fácil, tem gutapercha que é difícil de tirar no retratamento, porque elas são diferentes, né? E vocês viram o porquê. E a gente vai usar os cimentos endodônticos, que existem vários, né? Os meus queridinhos atuais, eu faço parte de uma pesquisa com biocerâmicos, eu estou usando muito o Endosequence, eu uso muito o H Plus Jet, gosto do da MK Life também, o Sealer Plus, e também eu uso o BioRoot RCS, que não está aqui, bastante, tá? São cimentos que eu gosto muito, mas tem os cimentos. E assim, ó, essa técnica de obturação de onda contínua, ela vai fazer com que a gente tenha uma menor linha de cimento. Porque o cimento nada mais é do que um veículo que vai entrar lá nos túbulos dentinários para tentar vedar todo o sistema de canais radiculares. Então a gente gosta que a maior parte do canal tenha gutapercha mesmo, né? Então com essa técnica nós vamos fazer com que o canal tenha mais. E isso é legal, né? Enfim, esse é um artigo que fala sobre isso. E lá o Schilder, que eu falei para vocês, o que ele falava? Ele falava, essa era a técnica pura de Schilder. Ele não existia aquele equipamento de injetar a guta. Então o que ele fazia? Ele pegava e ele colocava um cone de gutapercha, ele travava bem no ápice e ele ia cortando com calor. Mas antigamente era com lamparina. Aí você tinha que pegar um compactador, aquecer na lamparina, ir lá na gutapercha, cortar e compactar, né? E aí ia lá de novo, esquentava, só que daí qual é o problema? Que até quando chega na boca do paciente já tá frio, né? O compactador, né? Aí também é difícil, né? Até que aquele cone que eu travei, até que ele ficou bem no ápice lá, bem travado. Aí depois o que eles fazem, né? O que ele fazia nessa técnica? Lembra daquele bastão de gutapercha que vinha grandão? Não sei se os mais novos conheceram, né? Que eram os bastão rosa e branco, né? Aqueles bastão, você é esposa do Adilson, não? Ah, não, é que é parecida,
uma esposa, ela é bem parecida com a esposa de um amigo meu. Então, assim, ó, aí o que acontece? Você esquentava na lamparina, né, aquela guta, e daí levava de pouquinho em pouquinho no dente do paciente. Então, esquentava um pouquinho, levava na boca do paciente. Esquentava um pouquinho, levava. Só que daí aquela guta poderia endurecer, daí é difícil você inserir de pouquinho em pouquinho. Tem muita gente que usa essa técnica, que é a pura de Schilder que fala, né? Enfim. Então, o que acontece? O Buchanan, lá em 94, ele falou assim, ó, vamos variar essa técnica de Schilder e vamos fazer equipamentos para facilitar esse trabalho, para não precisar ficar indo lá e levando e aquecendo e tudo mais, né? Aí, existe um condutor de calor, que é uma fonte de calor para cortar a gutta-percha, e uma ponta injetora de gutta-percha, onde a gente vai colocar a gutta-percha alfa, que é aquela do bastãozinho, né? Dentro do canal do dente, ok. Então, quando que eu vou usar essa técnica que eu estou mostrando? Eu uso em tudo, né? Mas eu posso usar em dentes com reabsorções internas, também externas às vezes, ápices amplos ou incompletos, dentes com canais achatados amplos ou todos os casos, que é o que eu uso, tá? Eu vou mostrar para vocês algo muito importante, tá? Uma das indicações em ápices amplos, eu uso em tudo, mas uma das indicações de você usar esse sistema de obturação em ápices amplos. Só que eu fiz o meu doutorado e eu publiquei um artigo em retratamento. O que meu artigo eu concluí na minha tese de doutorado? Que é importante no retratamento você vedar muito bem o ápice do dente. Por quê? Porque no retratamento, vocês sabiam que o primeiro cimento usado na primeira obturação fica lá? O cimento residual da primeira obturação fica lá dentro do canal. Então, é importante você vedar bem o ápice. Aí, esse caso que é mais antigo meu, o que eu fiz? Um retratamento, onde na porção final eu usei um MTA da Angelus. E depois eu injetei a gutta-percha, né? Então, eu tenho usado em ápices muito amplos, eu faço um tampão com algum biocerâmico. Nesse caso, aqui eu usei o MTA. Mas, Milena, o que é isso aqui branco? Esse aqui branco é o ultracal da Ultradente. Qual é o problema do ultracal? Esse caso eu fiz quando estava surgindo o ultracal no Brasil. E eu não sabia que se eu extravasasse o ultracal para o ápice, ele iria não reabsorver. O ultracal extravasado, ele tem o sulfato de bário de radiopacificador que não reabsorve. Então, assim, ó, hoje em dia eu não gosto de extravasar o ultracal, tá? Por quê? Porque também, em alguns casos, o paciente pode ter uma sintomatologia dolorosa. Então, a gente não indica o extravasamento do ultracal, tudo bem? Por causa do sulfato de bário, que é o radiopacificador. Então, veja que em um ano, fazendo uma técnica de você vedar o ápice, você consegue, por causa da obturação em 3 dimensões, esse caso aqui, ó, olha só que interessante, é bem importante que eu gosto de mostrar. O paciente começou a fazer com outro colega esse canal. E ele fez diversas sessões. Olha lá o que aconteceu com a raiz do dente do paciente. 9 sessões tratando em curativos de hidróxido de cálcio. Olha como chegou o dente para mim no meu consultório. Assim. Você demorar para tratar, se você não tem dor, não tem sintomatologia, pode fechar. Se você enrolar uma endodontia, vai acontecer isso aqui, ó. Menino de 20 anos de idade, já estava traumatizado. Já tinha ido 9 vezes no dentista tentar fazer o canal e não resolveu, né? Então, assim, ó, o que eu fiz aí? Como que eu ia obturar? Porque a gente percebe que existe uma reabsorção no ápice. Como que eu vou vedar? Parece uma cratera da lua ali. Como que eu vou vedar isso ali só com gutta-percha? Não tem como. Qual a minha dica? Quando você tem casos assim amplos, acesso direto e reto para você colocar o biocerâmico lá. O que eu fiz no menino? Dente móvel a palpação, tá? Vamos lá. O que eu fiz nele?
Eu instrumentei, fiz tudo, fiz uma sessão só de curativo com hidrólise de cálcio, 5 meses depois regrediu a lesão, dente duro na arcada. Milena, mas você extravasou o endossequence, o biocerâmico. Não tem problema. Esse caso não tinha como fazer de outro jeito. Como é que eu ia criar? Eu não consegui criar o anteparo. Milena, mas eu não me sinto confortável de extravasar o MTA. O que você me ensina a fazer? Você pode colocar uma esponja de colágeno. Você pega aquele Hemospon, pega uma lâmina de bisturi, corta na placa de vidro e tenta calcar lá no ápice do dente, né? Aí você cria um anteparo. Milena, mas eu não tenho Hemospon. Pode ser com pó do hidrólise de cálcio, para criar um anteparo para o biocerâmico. É uma das opções. Oi? Ele não vai atrapalhar, porque daí ele vai ficar ali criando um anteparo, digamos assim, né? Aí você coloca depois o MTA em cima dele. Não tem problema misturar os dois materiais? Não, não tem problema, não tem. Até porque, às vezes, quando a gente vai fechar uma perfuração, a gente precisa do hidrólise de cálcio, muitas vezes, para fazer parar de sangrar, né? Aí você pode lavar, se ficar algum resíduo, não tem problema, você coloca o biocerâmico em cima, tá bom? Eu faço muito isso, por exemplo, assim, ó, em ápices abertos que às vezes estão sangrando, você tem dificuldade de controlar, aí você coloca o pó do hidrólise de cálcio, não tem problema do pó ter um contato com o biocerâmico, tá? Casos assim. O Hemospon lá embaixo eu levo primeiro, assim, ó, eu corto um pedacinho bem pequenininho e levo com calcador, compactador de níquel titânio, que eu gosto dos da Easy, porque os da Easy tem vários calibres, né? São bem fininhos, eu até quero comprar mais, que eu adoro, eu até trouxe, tá na minha mochila, que eu vou dar um hands-on depois, né? Então, assim, ó, é muito legal, porque tem vários calibres da Easy, né? Tem do 35 até o 120, daí eu gosto bastante, tá? Do compactador. Então aqui, ó, o dente que era móvel, em 5 meses depois criou osso, ficou duro na boca, né? Outro caso que a gente fez, ó, 5 meses e meio depois criou osso. Esse caso. É incrível. Eu fiz, o que eu fiz aqui, ó? Eu tentei abrir, como eu tive que abrir o dente, eu criei um acesso direto e reto. Todos os ápices dele tem biocerâmico. E é o PBS-HP da Simo. Já conhecem o PBS-HP? Ele é um cimento biocerâmico reparador, né? Que eu coloquei no ápice do dente. Eu consegui formação óssea só com ele. Nesse caso, foi feita uma marsupialização do cisto e depois foi extraído o terceiro molar. É incrível. A gente criou, tem a tomografia, criamos osso só fazendo isso aí. Então, olha como um biomaterial, às vezes, no ápice é legal. E depois eu injetei a gutapercha, que eu vou mostrar pra vocês como eu faço, tá? Outro caso. É em pó. Isto. Uhum. Outro caso, olha só. Isso aqui é uma dica clínica muito legal. Tem casos clínicos nossos, olha só. Tem casos clínicos nossos que pode acontecer isso aqui, ó. Tá vendo que o ápice é muito maior? Ó, o ápice é muito maior que o canal. Como que você obtura com gutapercha isso aí? Como? A dica é acesso mais direto e reto. Eu acessei esse dente pela incisal, porque eu consegui levar o pó da Simo com compactador no ápice. Por isso que eu consegui obturar. Então, a dica sempre é acesso direto e reto. Milena, eu tenho dúvida, eu não sei. Pede uma tomografia e tenta ver o teu acesso para ele ser reto para poder levar o biocerâmico lá. Eu tenho diversos casos assim, que a gutapercha não ia fazer isso aqui, ó. Não ia, me desculpa, ia extravasar tudo e ia virar uma bagunça, né? Concordam comigo? Né? Então, assim, ó, a gente, graças a Deus, em 3 meses já teve formação óssea do paciente. Eu tenho diversos casos acompanhados, assim. É muito legal. Então, assim, ó, então, Milena, tudo bem, tu mostrou pra mim casos com ápice aberto que você usa e depois injeta a gutapercha, né? Mas, normalmente, como que você usa num dente normal, tá? Primeira coisa, a gente faz a técnica de onda contínua de calor, onde, obrigatoriamente, você tem que travar um cone principal, lá no ápice, né? Às vezes, o travamento pode acontecer em 1 ou 2 milímetros aquém. Se o ápice é muito amplo,
você pode travar 2 milímetros aquém. Por quê? Porque se ele for muito amplo, se você travar em só um, é capaz de extravasar mais. Então a gente tem que fazer radiografia. Eu faço radiografia de prova do cone. Eu faço. Eu não dispenso, né? Eu faço, Milena, mas é muito ruim, o meu ainda não é digital, meu amor faz, né? Eu acho legal, uma segurança, né? Também, eu faço. Enfim, então essa técnica tem a primeira fase, que é o Dalpack, onde você vai pegar a caneta de termo e você vai cortar até você... primeiro você corta na cervical do dente, vai compactar. Aí coloca um cursor na ponteira, eu vou pegar aqui, peraí, com licença. Só com licença, só pegar aqui, ó. O que eu faço aqui, ó? Milena, como é que você faz? Essa primeira que eu vou usar é a caneta. Ela tem 4 temperaturas. Eu coloco um cursor aqui, não vai derreter. Né? Ah, mas tem 240 graus, vai derreter? Não vai. Você coloca um cursor, é que nem essa lima endodôntica você põe no autoclave e não derrete, né? O cursor, né? Então aqui também não vai, né? Aí você coloca e vai cortar e a gente às vezes usa um stop de borracha para poder fazer esse corte da guta até compactar bem a guta percha lá no ápice do dente, né? Enfim. Então essa aqui é a nossa caneta, né? Então a gente vai escolher a ponta que se ajuste 5 a 7 milímetros do batente. Eu vou mostrar que existem várias pontas, vários calibres, tá? Para vocês entenderem. Mas assim, ó, aqui a dica é mão leve. Endodontista tem que ter mão leve. Endodontista nunca pode meter a mão assim, ó, porque nós trabalhamos assim, ó. Minhas aulas de instrumento eu coloco a minha mão assim, né? Isso aqui é sensível, assim. Eu não sei se tem som, né? Se vai aparecer aqui. Deixa eu ver. Não sei se vai aparecer, mas eu vou mostrar assim, ó. Então, como você vai fazer? Escolhe a lima que você quer para fazer o seu preparo dentro do canal. Aí eu tô usando a lima da Univ, a Univ New, não sei se vocês conhecem. Tô usando o iMotor, que é um motor que eu amo, né, de paixão. Irrigar, aspirar o canal, como sempre. Daí você vê que às vezes ele é bem redondinho, daí é fácil, você só corta, né? Você entende que dá pra fazer também cone único com isso aqui? Ah, Milena, mas é mais barato, tem uns aí que eu compro no AliExpress, mas não é a mesma durabilidade, entenderam? Né? Eu uso ele no meu consultório, né? Enfim. Ó, tem 4 pontas, 4004, 5506, 4504 e 5508. A gente deixa esterilizado, tem um protetor que você esteriliza junto, para não queimar o paciente. Pode queimar? Pode! Eu já queimei paciente com os antigos, que não tinham um protetor. Aí a gente coloca um Rolopac no equipamento. Existem 4 temperaturas. Essa inteira você consegue colocar em vários sentidos, né? Ele encaixa de qualquer jeito, né? Isso que a gente mostra. 4 temperaturas, 150, 180, 200 ou 230 graus. Oi? Depende, eu vou mostrar daí, né? Assim, a gente vai mostrar. Então, o primeiro corte sempre é na região cervical do dente. Você tem que pressionar a guta e a parede para tirar. Então, tem que pressionar entre a guta e a parede, obrigatoriamente. Aí depois você vai compactar. Ah, Milena, já tá circular, já tá legal. Oh, terminou, pronto. Só cortou, né? Às vezes é assim, né? Não precisa injetar.
Então, pressionar a parede. Ali no hands-on nós vamos fazer. Não sei se alguém se inscreveu, né? Se não se inscreveu, se sobrar vaga, vocês vão lá, né? Pra gente mexer. Ah, Milena, mas aí eu ainda quero fazer mais. Aí você põe um cursor e vai lá entra dentro da gutta-percha e pressiona a parede para tirar. Entenderam? Tem que pressionar a parede de leve, né? Para poder tirar com um cursor. E vai compactar, eu gosto muito do compactador da Easy de níquel titânio, que é top, tá? Ok. Ó, então é o calor que vai cortar a gutta-percha, não a nossa força, né? Então a gente tem que levemente pressionar a parede, né, do dente. Então é o calor que corta. Por que que eu falo isso? Por que que eu falo isso? Porque a maioria das pessoas que não tem experiência entortam a ponteira, porque acham que vai ter que meter lá e cortar assim, fazendo força. Por isso que é isso aí. Porque a galera entorta isso aqui. Entenderam? Vai apertar, entorta. Então é isso que a gente tem que cuidar, tá bom? Vamos lá. Então existem 4 temperaturas, 150, 180, 200, 230. Milena, mas vai torrar o ligamento periodontal do meu paciente, que tem 230 graus Celsius? Não. Não, porque tem um artigo aqui, ó. Ó, que diz que assim, ó, que mesmo que você use, né, 200 graus até 230 graus, não vai acontecer nada com o seu ligamento periodontal. Existem artigos na literatura que falam sobre isso, né? E quais cimentos endodônticos que podem usar nessa técnica? É bem importante, eu vou mostrar um artigo para vocês. Ó, aqui fala que o único cimento endodôntico que você não pode usar nessa técnica é o Pulp Canal Sealer, que não se recomenda, ó. Pulp Canal Sealer, ó, não recomenda aquecer no artigo de Atmé, né, de Camilleri, José de Camilleri. Então, assim, ó, olha as temperaturas que chegam, ó. Foram testados diversos equipamentos, ó. Uma temperatura de 60 graus, ó, se for cut out, é você só apertar e já tirar. Se você fizer uma contínua, o que acontece? Contínua, se eu ficar apertando aqui, não vai ficar aquecendo para sempre. Ele tem um stop, ele para, né, depois de uns 6 segundos ou 5 segundos, entendeu? Então ele não vai ficar tocando para sempre, né, se você aperta contínuo. Oi? E esse artigo aqui fala que não é recomendado. Interessante, né? Isso aí, né? E esse artigo fala, né, que o ideal, ó, com calor, né, que não se recomenda, ó, né, não recomendado usar com warm obturation. Veja só. Por isso que eu gosto de trazer umas coisinhas, né, assim, diferente também, né? Então a gente vai selecionar a ponta do compactador de acordo com o calibre e a conicidade do canal. O que eu quero dizer com isso? Os compactadores, se o canal for muito amplo, no começo, você tem que pegar uma ponta maior, parecida com a região cervical. E se você for condensando lá no final, tem que pegar a ponteirinha mais fininha. Tu vai usar aquela 40, 50, se você for compactar a gutta-percha bem lá no ápice, tá? Então, assim, a gente vai promover esse corte. Então, entendam que é interessante diversos calibres, porque você vai compactar a gutta-percha bem lá no ápice, né? Por isso que é interessante os diversos calibres, né? Aí você vai fazendo essa compactação vertical. A frio. Milena, e se o dente tem uma curvatura? Claro que você vai cortar só até a curvatura, né? Não tem como chegar com isso aqui lá mais para baixo para ficar só 3 milímetros lá, né? Essa é a fase da OPEC. E depois que a gente compactou bem a guta lá, a gente vai injetar, usar o injetor. Um injetor térmico. Esse eu amo e eu tenho bastante experiência com ele, tá? Eu sei como, assim, eu desentupir, eu sei tudo aqui porque a gente usa todo dia, né? Então, assim, eu tenho dicas dele também, para vocês não estragarem o equipamento. Todo equipamento é manuseado com cuidado, né? Assim, a gente sempre fala, né? Então, a gente vai injetar, né, a gutta-percha. Depois que você cortou, né, os cones e tudo mais, eu não sei se aqui vai mostrar...
Aqui eu estou obturando com biocerâmico, que é cone único, enfim, né? Então vamos dizer assim, que eu cortei o cone principal, compactei bem, aí ficou aquela região cervical sem guta. Aí nós vamos injetando de pouquinho em pouquinho. Isso que é importante saber, de pouquinho em pouquinho. Não assim de uma vez só que você injeta, principalmente se você travou o canal lá no ápice. Põe um pouquinho, compacta, põe um pouquinho, compacta, tá? Então assim, ó, esse é o injetor. A agulha ela é de prata, a agulha é extremamente sensível, ela quebra fácil. Secretárias, muito cuidado, porque isso aqui, ó, se tu dobra, já quebrou. É de prata, toda agulha. Ó, então a gente tem que usar a chavinha para tirar e colocar. E para dobrar ela também tem que usar a chavinha. Para fazer a limpeza tem um êmbolo ali atrás, a gente tira o êmbolo e passa a escovinha de um lado para o outro. Aí tira todo aquele excesso de guta se estiver lá dentro, ó. Aí você coloca o êmbolo de novo. A limpeza tem que fazer com o equipamento ligado, porque senão a guta percha vai ficar dura ali dentro se tiver algum residual, né? Então você tem que fazer com ele ligado. A guta percha indicada pelo fabricante em bastão, vai lá dentro. Daí você tem que colocar a agulha, claro. Agulhas, né? Nós temos assim, ó, de vários gauges, ou seja, vários calibres. A agulha de prata, aqui nós usamos a 23 gauge de 24 milímetros. Vou falar para vocês sobre os tipos de agulha que tem. Então, assim, as agulhas, elas têm identificações de cores, essa é a diferença. Você coloca no seu aparelho. Pré-curva com a chavinha, porque senão você vai quebrar. E o ideal é não ficar pré-curvando diversas vezes, que vai quebrar. Coloca o protetor para não queimar o paciente. Aquela parte onde está esse protetor branco, ela também esquenta. Você tem que cuidar para não encostar no paciente, senão ele pode machucar, né? Aí você vai injetar dentro do canal ele. Uma dica. Aqui nós injetamos. Uma dica. O aparelho não é assim só feito como arminha. Se você tá numa positiva, fazendo um molar superior, que você precisa chegar lá no canal, vira ele de cabeça para baixo e injeta. Você não precisa trabalhar ele só assim. Como é que tu vai chegar no molar superior fazendo assim? Aí vai ficar dobrando para lá e para cá a agulha? Não. Você vira o aparelho de cabeça para baixo e injeta. É muito interessante. Daí a gente tem a foto aqui que eu coloco, né? Porque isso eu faço muito, tá? Muito no consultório. Perdemos a conexão. Mas então, a gente vira de cabeça para baixo injetando. Então, assim, ó. Existem 3 tipos de gauges, de agulhas. Existem 3 tipos de gauges. E assim, ó, Milena, cada gauge tem que ser usado com a temperatura indicada pelo fabricante. Existe lá no manual de instrução falando sobre isso. Tudo bem? Você não pode inventar, porque daí você não vai conseguir usar. Às vezes em agulhas, assim, ó, por exemplo, assim, ó, na agulha 20 gauge, que é uma agulha mais fina, a gente usa uma temperatura, então, assim, para não ter erro, Milena, eu não quero errar, qual a temperatura que eu coloco aqui? 200 graus Celsius. Não quero errar. Você vai usar 200 graus Celsius para tudo, tá? Ok. Ó, então a gente travou o cone aqui, ó. Então, quanto menor o númerozinho, mais grossa é o calibre, né? Então, para não errar, ó, você usando 200 graus Celsius não erra, tá bom? Isso a gente falou. Então, assim, ó, existem diversos comprimentos da agulha também. Que às vezes vai que você não chega lá no dente. Existem comprimentos. Como eu falei, a agulha é o bebezinho, você tem que cuidar.
Então, a gente que tem que manusear. Já tiveram secretárias minhas que quebraram agulhas, né? Aí você tem que falar para ela assim, ó, amada, pelo amor de Deus, cuidado, porque uma caixinha dessa é uns 400 e poucos reais, né? Então, assim, tem que cuidar. Dura bastante, que eu trabalho direto, né? Enfim, trabalho pra caramba com eles, né? Então, assim, ó, a agulhinha que ela é azulzinha, ela tem o gauge de 20, a dourada 23 o gauge e a prateada 25 o gauge, é mais fina daí. Então, o que acontece? Isso aqui é uma dica, né? Quando você aquece a gutta percha, ela sofre uma contração. Então, a gente tem que compensar na compactação vertical, né? Então, a gente compensa na compactação vertical. Então, é bem interessante isso. Então, por isso que você tem que compactar. Por exemplo, como você faria somente com cone de gutta percha, um caso aqui, ó, que é mais amplo aqui do que aqui. Olha que difícil vedar isso aqui, ó. Como que você ia vedar? Então, eu usei a ponteira de termo para cortar a gutta percha. Primeiro eu corto na cervical, tem que pressionar a parede do dente, tá bom? Aí depois a gente vai inserindo com o cursor para cortar mais, para poder compactar. Mas olha, cheio de bolha ainda, né? Ó. Aí ficou uma bolha lá no ápice, e agora como é que eu vou tirar aquela bolha? Esquentando, eu levo de novo isso aqui, com calcador, o FP, vou lá, esquento de novo a gutta percha e vou compactar. Milena, mas aí como é que ficou o travamento do cone no ápice? Você, quando tem um caso muito amplo assim, trava o cone no menos 2 milímetros. Não trava no menos 1, porque vai extravasar a gutta percha, tudo bem? Quando você precisa esquentar muito a gutta percha, a dica é você travar no menos 2, tudo bem? Aí, vamos lá. Aí a gente foi injetando a gutta depois. Eu fui injetando com o injetor de pouquinho em pouquinho. Então, a gente tem que colocar por incrementos, tudo bem? Olha só que difícil é esse. Como que você iria obturar numa técnica normal? O que eu fiz? Travei o cone em 2 milímetros aqui, neste canal aqui, ó. E depois eu injetei nesse aqui. Ficou mais fácil. Né? Como é que você ia obturar essa curvatura se fosse uma técnica de cone de gutta? É difícil, né? Então isso facilita canais com anatomias complexas também. Essa técnica, tudo bem? Né? Aí o que acontece? Eu acho que é mais ou menos isso. E no final, a gente fica mais ou menos com esse aspecto, ó. Um aspecto com os calcadores, com os compactadores, né? Ó, tá a marquinha deles, fica assim. Aí você tem que limpar depois tudo isso, né? Então isso pra mim é normal, né? Aí tu vai usar algum solvente, óleo de acetato de amila ou assim o álcool para você limpar bem ali dentro do canal para tirar esse resíduo de cimento para que você consiga restaurar, tudo bem? E daí, será que você está obturando de uma forma adequada? Né? Milena, assim, ó, eu não tenho condições de comprar equipamento agora e tudo mais. O que você me indica? Talvez, assim, ó, a ponteira de esquentar primeiro. Eu vejo, assim, pra mim, eu acho importantíssima a pistola, né? Eu acho que a pistola, pra mim, é a que faz a diferença, né? Eu amo ela, né? Então, se eu fosse indicar... Ah, Milena, eu só posso comprar um. Porque, se você for ver, o cone de gutta percha, você pode cortar até com uma ponteira de ultrassom velha, né? Você já não tem equipamento de ultrassom, né? Então, eu amo a minha pistola, né? Assim, eu tenho duas. Pra vocês verem, nunca nenhuma me deixou na mão. Mas eu tenho duas porque eu dou aula. Então, é legal você ter 2 equipamentos desse quando você dá curso VIP no seu consultório. Então, eu não tenho só uma, né? Eu acabo tendo 2. Então, assim, e a pistola, ela é fácil de manusear. Se vocês depois quiserem, né? Tudo bem? A gente vai fazer um hands-on. Se não tiver cheio, né? Eu convido vocês pra gente fazer a prática. Às 2h, eu acho que não sei o horário, mas é daqui a pouco, né? Aí eu tenho um videozinho pra vocês, não sei se vai dar pra escutar.
Peço desculpa que eu tô berrando, gente, porque a minha voz realmente ela é frágil, né? Não vai dar para escutar. Não vai dar para escutar. Mas enfim, eu acho que é difícil de escutar, né? Então assim, ó, se vocês tiverem alguma dúvida, Milena, eu não consegui horário no hands-on. Eu explico para vocês aqui fora, eu não me custo, tá bom? Ah, eu tenho uma dúvida e quero que você me ensine. Vamos lá, tá bom? Tudo bem? Então eu agradeço, né, todo mundo. Assim, eu tenho os meus contatos, se vocês precisarem de qualquer coisa, eu sou bem acessível, eu respondo, tá bom? Né? Tem alguns artigos da aula ali que a gente colocou, né? E eu quero também uma foto de vocês deixam fazer uma foto? Então vamos ver. Quem é que pode fazer? Ô Vini, faz uma foto pra gente, por gentileza. Quero uma foto, pode? Vocês deixam? Uma foto maravilhosa. E eu só tenho gratidão, tá? Pela presença de todo mundo, que puder contar comigo, né? Vamos fazer uma foto. Eu vou aqui. Pode ser assim, tudo faz. Muito obrigada por tudo, agradeço e a gente é bem disponível. Se vocês não conseguirem fazer o hands-on, depois eu ensino, tá bom? Combinado? Obrigada, né, pela presença.